Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre gravitação. Iremos falar sobre a lei da gravitação universal. Como já vimos, as leis de Kepler dão uma descrição cinemática do sistema planetário, certo? Mas no ponto de vista dinâmico, que é o tipo de força que o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a se mover de acordo com essas leis de Kepler. A resposta dessa pergunta, ela foi dada por Isaac Newton. Vejamos agora a nossa próxima imagem para compreender melhor sobre a lei da gravitação universal. Isaac Newton se fundamentou no modelo heliocêntrico, que já vimos em aulas anteriores, de Nicolau Copérnico, para basear-se em seus estudos, analisando então o movimento dos planetas. Newton, ele apresentou uma explicação na qual mostrava que esses movimentos eram baseados em uma atração entre os corpos, nesse caso entre os planetas. Segundo Newton, o Sol ele atrai os planetas. A Terra ela também atrai a Lua. A Terra ela atrai todos os corpos que estão perto dela. Newton ele analisou o movimento da Lua e concluiu que o mesmo tipo de força que faz os corpos caírem sobre a Terra era exercida pela Terra sobre a Lua, mantendo ela em órbita, tá? Ou seja, a atração entre os corpos deve ser mútua para que haja um equilíbrio entre elas. Por exemplo, a Terra ela atrai a Lua, mas em contrapartida a Lua também atrai a Terra, certo? Com a mesma intensidade, a mesma direção, porém com sentidos contrários. O mesmo acontece com os demais corpos. Depois da análise feita por Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, ele chamou de força gravitacional. Ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Tais forças, ele chamou de grandezas, são as grandezas vetoriais, que vocês irão estudar em outros momentos. Essas forças possuem módulo, direção e sentido. Através da equação apresentada por Isaac Newton, que iremos ver mais adiante, a fim de analisar as forças que atuam na Terra e as suas proximidades, devemos lembrar que a terceira lei de Newton, que iremos também estudar com mais detalhe em outro momento, Newton falou sobre a atração, sobre ação e reação, tá? Que é essa que é a terceira lei de Newton. Generalizando, Newton concluiu que era também a força gravitacional a qual mantinha os planetas em órbitas. A partir das leis de Kepler, ele descobriu que as forças gravitacionais elas têm intensidade que dependem diretamente da massa do Sol e do planeta e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Calma, vamos tentar entender com mais detalhes a lei da gravitação universal através da sua fórmula matemática na nossa próxima imagem. Vejamos agora com mais detalhes sobre a lei da gravitação universal, que vamos acompanhar comigo aí a leitura no retângulo azul, que diz a lei da gravitação universal. Dois pontos materiais atraem-se mutuamente com forças que têm a direção da reta que os une e cuja intensidade são diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa. Vamos tentar entender melhor sobre a lei com outras palavras. Nós temos aí ao lado uma imagem que mostra dois corpos, podem ser também dois planetas, ou um planeta com a sua lua, ou até mesmo o Sol e o planeta,
que estão sendo representadas por esferas, uma esfera azul e a outra esfera verde, certo? Onde esses corpos, eles possuem massas diferentes, que chamamos de M maiúsculo e M minúsculo, certo? Prestem atenção que eles estão a uma certa distância que nós chamamos de D. Esses corpos possuem uma força, a força nós chamamos de F, tá? Onde essa força possui a mesma intensidade, o mesmo módulo, o mesmo valor matemático, mesma direção, mas com sentidos contrários, opostos. Vamos analisar novamente o nosso texto ao lado sobre a lei da gravitação universal. Acompanhe novamente comigo. Então vamos olhar. Dois pontos materiais, tá? Os pontos materiais são qualquer corpos dentro ou fora do nosso planeta Terra, certo? Então, dois pontos materiais atraem-se mutuamente. Isso quer dizer que os corpos, eles vão se atrair com a mesma intensidade, mesmo valor. Um vai atrair o outro, tá? Com forças que têm a direção da reta. Direção, ela pode ser tanto horizontal, vertical ou inclinada, tá? Que os une e cuja intensidade está relacionada com a força de atração entre os corpos. Eles são diretamente proporcional ao produto de suas massas. Isso significa dizer que quando as massas são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior são as massas dos corpos, maior será o seu produto, a sua multiplicação. Consequentemente, maior também será a força de atração entre esses corpos, tá? Vamos continuar acompanhando o nosso texto. Ele também é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa. Ou seja, quanto maior a distância que separa esses corpos, menor será a força de atração entre eles, entenderam? Então, se os corpos estiverem bastante próximos, aparecerá uma força de atração maior entre eles, porque massa atrai massa. De acordo com a lei, que é a lei da gravitação universal, a fórmula é definida da seguinte forma. Nós temos aí F igual a G vezes M maiúsculo vezes M minúsculo dividido por D ao quadrado, tá? Sendo que F é a força de atração gravitacional entre os dois corpos, tá? O M maiúsculo e o M minúsculo são as massas dos pontos materiais dos corpos, tá? E G é o quê? A nossa constante de gravitação universal. E D é a distância entre eles, tá? Entre os dois corpos. Onde G ela é uma constante. Sendo uma constante, ela tem um valor matemático. O valor de G, da constante gravitação universal, é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton, isso é unidade, tudo bem? Newton, que é o N, vezes M, que é a massa ao quadrado, dividido por quilograma, tá? Ao quadrado, certo? Vamos analisar agora a nossa próxima imagem, que vai mostrar um exemplo para vocês utilizando essa fórmula, tá? Lei da gravitação universal, ok? Então, nós temos aí a representação da nossa imagem, o planeta, que nós chamamos de M minúsculo, e nós temos o Sol, que ele possui também uma massa, que nós chamamos de M maiúsculo. Preste atenção aí que já que os corpos possuem massa, então vai existir uma força de atração entre eles, tá? Preste atenção que a força e intensidade tem o mesmo valor, certo? Então, nós temos F é a força e uma distância entre esses dois corpos, que nós chamamos de D,
certo? Vamos analisar ao lado um nosso exemplo que nós temos aí. Então, nós temos que a massa do Sol, ela é de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, certo? E a massa da Terra, ela é de 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. E a distância que separa o Sol da Terra é de 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros, tá? Então, eu quero saber qual é a força de atração entre esses corpos, entre o planeta Terra e o Sol. Sabemos que a gravidade, a força gravitacional, ela é constante. Então, nós temos a nossa fórmula de vermelho, ok? Onde F é igual a G vezes M maiúsculo, tá? Que é a massa do Sol, vezes a massa da Terra, dividido por D ao quadrado, a distância ao quadrado. Então, nós temos, substituindo os valores, nós temos F é igual a força gravitacional, que é de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa do Sol, que é de 2 vezes 10 elevado a 30, ok? Vezes a massa do planeta Terra, que é de 6 vezes 10 elevado a 24, dividido pela distância entre eles, que é de 1,5 vezes 10 elevado a 11. Lembrando que a distância é ao quadrado. Então, quando você resolver esse problema, nós temos que a força será a força de atração entre os dois corpos, entre o Sol e a Terra, será de 3,6 vezes 10 elevado a 22 newton, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.